Vamos lá. Paz e bem, salve Maria Santíssima. Fiz uma postagem no Facebook. Aí nós sabemos, né? Quando a gente fala algumas verdades, as pessoas ficam ouriçados. Aí quando um cristão fala algo, ele é fanático, é fanatismo, né? Aí quando um petista fala alguma coisa, não, ele é inteligente, culto, né? Não é fanatismo, não. Mas eu não ligo para isso, não, né? Eu sou cristão, sou católico apostólico romano com muita honra. O que não cabe na minha cabeça são pessoas que dizem que é cristão e apoia o Lula ladrão, por exemplo, que já falou claramente em vídeo, a gente viu, não é fake, não é montagem, não. Ele falou claramente que aborto é questão de saúde pública, que ele vai implantar um aborto no Brasil. Vai tentar, pelo menos, né? Pelo menos a ideologia dele é essa. E outra coisa que eu não entendo é os homossexuais, né, apoiar esse partido, o qual o Lula fala que defende o homossexualismo, né? Liberdade de expressão. E ao mesmo tempo tem como herói um dos heróis, né? Além do Fidel Castro, tem também o Che Guevara. Impressionante, né? Che Guevara, pelo menos, né? Foi um dos maiores assassinos de homossexuais da história. Eu não entendo. Eu realmente não consigo entender a cabeça dessas pessoas que tentam tentam, sei lá o que eles tentam fazer, que eu também não estou nem entendendo isso. Porque quando eu viro e falo assim, que eu sou contra o PT, eu sou contra o Lula, eu sou contra o comunismo, eu sou contra essa legalização do aborto, eu sou contra a ideologia de gênero, sou contra, sou cristão, católico, apostólico romano, e aí eu sou radical, fanático, né? Aí eu sou fanático, impressionante. Mas eu sou contra isso tudo, né, que eu disse. E só porque eu sou contra isso tudo, eu não voto no Lula, não voto. As pessoas, quando eu falo isso, as pessoas já automaticamente já começam a me agredir, falando que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo. Gente, eu não falei Bolsonaro, não. Eu tô falando do Lula. Né? Aí eu dei um pequeno exemplo que às vezes as pessoas não entendem muito bem, ou não querem entender, ou tá, cego. Mudo não, que eles falam até demais, mas não fala coisa com coisa. Surdo, porque aí eu expliquei mais claro. Minas Gerais, né, tem alguns times de futebol. Aí os que mais se destacam é o Cruzeiro Atlético, mas isso não significa que só existe os dois em Minas. Não é. Então, por exemplo, se eu não gosto do Cruzeiro, eu odeio o Cruzeiro, isso não significa que eu sou atleticano, não. Eu, por exemplo, eu era, né? Hoje eu não sou mais, eu era corintiano. Hoje eu não sou mais, que eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Depois daquela palhaçada lá que eles fizeram no desfile da Gaviões da Fiel lá, o diabo arrastando Jesus, foi na Gaviões da Fiel, então depois daquele dia lá eu deixei de ser corintiano. Hoje eu não torço para time de futebol nenhum. Mas nada contra quem torce, né, gente? Tô falando aqui de futebol, tô falando que futebol é perdição, não é isso não, tá? Eu não sei torcer, então eu não torço. Então o que acontece? E eu não gosto do Cruzeiro, não significa que eu sou atleticano não, gente. Eu não gosto do Lula, eu não voto no Lula, eu sou contra ele mesmo, vou fazer campanha contra ele, sim senhor, porque a ideologia dele, as ideias dele não bate com a minha que é cristão. Por isso que eu sou contra o Lula. Agora, quem eu vou votar, uma, é secreto, não interessa a ninguém. E outra, que não significa que existe só dois políticos candidatos a presidente. Não, gente. Não existe só dois, não. Pode ser os que estão destacando,
por causa da mídia aí, mas não é 2O não. Vocês têm que parar com essas ideias que a imprensa lixo fica colocando na cabeça suas. A imprensa lixo só coloca eles lá como se fosse, né, únicos, né? As duas últimas Coca-Cola do deserto, as últimas duas bolachas, né? Que antes a gente fala só a última bolacha do pacote, né? Não, a imprensa é tão lixo que ela coloca duas bolachas, né? Então, a gente tem que parar com isso. Parar de colocar a palavra na boca das pessoas. A hora que você fala é contra Lula, o fim da frase nem sempre é Bolsonaro. Pode ser que seja? Sim, pode ser que seja, mas nem sempre é. Então, para com essas ideias. Que nem eu disse, essas coisas não cabem na minha cabeça. De falarem que são a favor do homossexualismo e tem como herói Che Guevara, Fidel Castro, fala que não é comunista, mas apoia a China. O Lula chegou a elogiar a política chinesa, o comunismo na China, porque como os chineses estavam tratando o caso da pandemia. O Lula elogiou. Só que o Lula é tão hipócrita, porque ele, tipo assim, ele elogia onde ele ganha, né? Ele elogia porque dinheiro tá entrando no bolso dele, não é amor, ele nem tem opinião própria, a opinião dele é dinheiro. Então, a China que produziu o coronavírus, que exportou o coronavírus, agora o Lula veio me elogiar falando que eles são os melhores que combatem o coronavírus, que a política deles são as melhores. Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Então, sobre essas coisas que eu sou contra. Então, por favor, não confunda. E quando eu falo aqui, cristão, é para cristão. Não é você que apoia Lula, não tá nem aí para Deus, não tá nem aí para o mundo, é ateu, é comunista. O problema é seu, é livre-arbítrio. Siga quem você quer seguir. Agora, você que é cristão de verdade, fica aí com a cruz no peito, com a Bíblia debaixo do braço, com o terço na mão rezando Ave Maria, o terço, indo na Santa Missa, e vem me falar que vai votar no Lula? Faça-me o favor, meu amigo. Faça-me o favor a você mesmo. Ou você se converta, ou você fica perdido de vez. Decide. Sai do cima do muro, que Jesus já disse, ou frio ou quente, morno eu vomito. Então não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. Eu não. Eu sou cristão, mas eu vou votar no Lula porque o Lula vai apoiar o aborto, mas só quem vai apoiar não sei o quê, que nem se fala que o Lula acabou com a pobreza do Brasil, né? E agora eles falam que só os pobres vão votar no Brasil, no Lula, os pobres votam no Lula. Mas se o Lula acabou com as pobrezas do Brasil, então ninguém vai votar nele, não. Então são coisas, né, que contradizem. Ele fala uma coisa, fala outra, aí vai no candomblé. Nada contra as religiões, tá, amados? Tô dizendo o seguinte, se você é do candomblé e se sente bem lá, entendeu? Eu tô falando o seguinte, que eu sou católico, né? Sou católico apostólico romano. Então eu tenho uma doutrina a seguir, tenho uma religião e tudo mais. Tem uns que não tem religião nenhuma, tem uns que tem candomblé, tem uns que é protestante, tem uns que é espírita. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que nem o Lula lá já foi nesses lugares e fica falando que é católico. Não é, não. Não é católico, não. Então, tipo assim, eu sou católico. Se você é protestante, amém, né? Agora, isso é uma outra história, é um outro assunto, é um outro papo, né? A se conversar. Mas eu estou dizendo o seguinte, que não se pode seguir a dois senhores. Não se pode. Ou você segue um, ou você segue o outro. Você tem o livre-arbítrio. Você pode ir para um lado ou para o outro. Mas você tem que ir para você não tem como você entrar no meio, senão você vai bater de cara no muro, né? Você tá lá andando, aí tem uma encruzilhada, ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda, né? Direita e esquerda tá como política, né? Mas enfim. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro, né? Vamos dizer assim para ficar bem claro, senão as pessoas confundem. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. No meio não tem como. Senão ou você vai bater na montanha, no meio do mato, na árvore. Não, você tem que decidir. Uma hora você tem que decidir.
né? Então, esse negócio de falar que é a favor do homossexualismo, mas é fã do cara que foi assassino de homossexuais, homofóbico, porque homofobia, gente, você se confunde também. Homofóbico é aquela pessoa que persegue e mata homossexual, tá? E também é uma outra história que nós vamos começar um outro dia. Mas, enfim, é isso. Não significa que eu sou contra o PT, esses pessoal aí, né? Que nem o movimento feminista, que fica, né? Que nem o PT fica aí, ó, que nem aquele vereador lá que tá com processo de cassação lá, né? Já passou lá e tá indo pro Senado, não sei, que invadiu uma igreja católica na hora da missa, fez aquela baderna sem necessidade, entendeu? É o respeito que eles não têm, que invade, quebra, faz as coisas que tem que fazer. E não é comunista, e não é radical, e não é, né? A gente sabe, né? A gente sabe que esse negócio de sem terra, a gente sabe muito bem como é que funciona, né? Que também está envolvido aí no meio aí, é tudo farinha no mesmo saco. CUT, sem terra, PT, a gente sabe muito bem como é que funciona o esquema. Isso é um esquema e que gera muito dinheiro. Enquanto vocês estão defendendo esse ladrão de menos um dedo, quando vocês estão defendendo ele tá só enchendo a bufunfa. Coisa de Didi, né? Enchendo de din-din, meu filho. Porque cada um de você que é filiado do PT é uma taxa pro homem. Sabia? Ué. Ele recebe do PT, ele recebe. Então, amados, você tem que parar com essa hipocrisia de achar que existe só 2 candidatos, que existe só 2 times no mundo, né? A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Então, respeite a opinião dos outros, e eu falo, é para cristão, que eu disse. Não estou falando para você que não é ateu. Não. Você que não é ateu, você acredita ou não acredita, né? No caso, ateu não acredita em nada, né? Porque ateu é aquele que não crê em nada. Então, você que não acredita em nada, ou você que acredita em outras coisas aí, não é para você que eu tô falando. Eu falo é para quem é cristão, quem é católico, apostólico, romano. Não é esse negócio de católico não praticante, não, que não existe, não. Eu já postei um vídeo sobre isso, falando isso aí, né? Eu não sou meio jogador de futebol, eu não sou médico não praticante, eu não sou futebol, eu sou médico, mas não sou praticante, eu sou jogador de futebol, mas não praticante, não tem nada, eu pus um vídeo desse dia, não tem nada disso, não existe isso, você é ou você não é. Esse negócio de, eu sou, mas não sou praticante, você não é. Isso não é. Toma vergonha na cara e se convirta. Mas é isso aí. Né? Deu uma polêmica quando a gente posta alguma coisa para grupo de oração, para as pessoas irem, retiro, missa, ninguém fala nada, nem poucos curtem, né? Ninguém fala nada, ninguém comenta. Você coloca um negócio desse aí, fala uma verdade aí do capiroto, né? Que o Lula segue lá, eles ficam tudo louco, tudo maluco, depois fanático é eu. Louvado seja Deus, né? Meu Senhor da glória. Faze bem, salve Maria Santíssima, eu vou ficando por aqui.